eu iniciar a apresentação com a tela inteira, porque a gente vai precisar utilizar a calculadora aí para vocês estarem observando e tal. Mas vamos iniciar. Então, como eu falei na última aula, a gente começou ali a parte de formulação de dietas, e hoje vamos estar dando continuidade a esse assunto. Na verdade, vamos estar mais ou menos encerrando esse assunto. Então, a gente falou na última aula sobre o conceito, o que é o alimento, o que é a ração e o que é a dieta, né? Falamos sobre os nutrientes de cada alimento, os principais alimentos que são utilizados na nutrição, desde bovinos até aves, né? Ali costuma ser o mesmo ramo de alimentos, as mesmas. Utiliza-se muito dos grãos e hoje, né? Cada vez mais está normal a utilização de cada vez mais fontes de alimento, né? Cada vez mais insumos. Então, hoje está sendo bem comum a mistura de vários ingredientes para se obter um alimento, né? Uma dieta completa, né? E entre outras tecnologias que vêm sendo desenvolvidas na área, né? Que é os promotores de crescimento, que a gente comentou também no final da aula de ontem, os antibióticos e essas outras tecnologias que hoje vêm sendo empregadas. Essa que é a apresentação que eu fiz aqui, está passando automático, mas está nada. Então, primeiro, qual que é o procedimento da formulação de rações, né? A gente primeiro identifica qual que é o animal. Então, basicamente, a gente vai estar formulando ração para bovinos, né? Então, a gente já identifica espécie bovino, sexo macho, categoria engorda, raça Nelore, idade, 18 meses de idade, peso vivo, 350 quilos, condição corporal não castrado, ganho de peso desejado 1 kg por dia, 1,5 kg por dia, não importa. Então, a primeira parte que a gente faz é a identificação da nosso objetivo, né? O objetivo é o quê? É nutrir esse animal, né? Um animal da espécie bovina, do sexo macho, que está hoje com peso vivo de 350 quilos. E temos a intenção de dar um ganho de peso desejado para ele de 1 kg por dia. Então, conforme a gente dá esse ganho de peso, a gente precisa suplementar para que alcance. A segunda é a parte onde a gente verifica as exigências nutricionais. Aí a gente vai para o próximo slide. Então, aqui, como eu falei na aula passada, no Brasil é muito utilizado aí as tabelas da BR Corte, né, que é a Associação Brasileira aí de Corte, de Pecuária de Corte. E ela através de pesquisas, ela fornece, né, alguns elementos. Então, aqui, ó, conforme a gente falou, é um bovino macho. Peraí, pessoal. Deixa eu fazer um negócio aqui. Quem está passando, eu tenho que saber por quê. Então, aqui, ó, conforme a tabela da BR Corte, né, que a gente faz, a gente identifica o quê? O peso desse animal,
Aqui está a exigência de proteínas para bovinos de diferentes classes sexuais, peso corporal e taxas de peso. Então, como a gente sabe, o Nelore é um tipo zebuíno. O GMD que a gente precisa, né, que a gente procura ao dia, GMD, ganho de peso médio diário. Aqui na tabelinha a gente tem aqui o ganho de peso desejado de 1 kg ao dia. Então, a gente focou nessa faixa de 1 kg, né? Quais que são as exigências que esse animal aqui vai ter? Então, o consumo de matéria seca, ou seja, o consumo de alimento em quilos, excluída a água dos alimentos, vai ser de 7,65 quilos. Então, essa é a quantidade de alimento que a gente tem que fornecer para esse bovino. Aí, entre outras informações, o valor da proteína bruta que a gente tem que fornecer para esse animal é de 896 gramas. Então, aqui são as informações sobre a proteína que a gente tem. Temos outras informações na tabela, que a gente vai sobre energia metabolizável, NDT, que é exigido, né, para esse animal. Essas tabelas da BR Corte também mostram. Mas hoje vamos focar na proteína bruta, que é um dos mais conhecidos, né, teor de proteína dos alimentos, né, e que a questão de cálculo, né, sempre vai ser a mesma. Então, a gente tem que procurar a meta, né, procurar o objetivo que é a gente fazer e formular em cima desse objetivo. Seleção dos ingredientes, né? Nós temos aí alguns ingredientes com questão. Uma categoria desse animal é um bovino tratado a pasto. Então, a gente sabe que o pasto que a gente vai estar dando para esse animal é um pasto. Vou selecionar, eu peguei essa tabelinha aqui da internet, né? Pasto tropical de média qualidade. Nesse caso aqui, são os melhores pastos que a gente encontra aqui no período de chuvas, né? Com 67% de matéria seca, né? Entre outras questões aí. A porcentagem na matéria seca da proteína que esse pasto apresenta é de 12%. Né? Silagem de milho, tem aqui, ó, silagem de milho, matéria seca de 36%, proteína bruta de 8%, né? E aqui está aqui, 20%. Eu coloquei FDN aqui na matéria seca, mas a porcentagem de matéria seca está aqui, ó, 20%. Ou seja, 80% desse alimento é água. O milho, né? O milho moído fino ou milho quebrado são aí as principais, uma das principais alimentos, né? Então, ele apresenta 88%, 87% na maioria dos casos de matéria seca, ou seja, apresenta 13% até 14% de umidade. Seu teor de proteína, né, varia aí entre 8% e 9%. Aqui na tabela ele mostra 9,4%. Esse teor de proteína é na matéria seca, então é relacionado à matéria seca. Temos outras fontes, né, que são utilizadas bastante, mas hoje está bem comum, pelo preço mais acessível, né? A gente utiliza muito o farelo de soja, mas o preço do caroço de algodão também está bem acessível hoje em dia. Então, hoje é bem comum a gente encontrar nas fazendas o caroço de algodão. Nesse caso aqui, está utilizando um caroço de algodão de 90% de matéria seca e 23,5% de proteína bruta. Então, após a gente obter as informações sobre as exigências nutricionais que a gente vai procurar nutrir, né, e a composição nutricional dos alimentos que a gente tem disponíveis, a gente vai escolher o método de formulação, né? Os métodos de formulação, hoje a gente tem vários programas de computador que estão disponíveis, né? Programas, aplicativos e tal, que fazem essa função. Então, você simplesmente insere lá as informações do alimento. Por exemplo, tem um software que chama RLM, que ele já na sua base, no seu banco de dados, ele já tem análises biomatológicas e dados médios de vários nutrientes, como, por exemplo, farelo de milho, caroço de algodão, farelo de soja, DDG, levedura de cerveja, entre outras questões. Então, você insere nesse RLM a informação do ingrediente que você tem e o custo dele, o preço dele, né? O RLM, ele procura calcular, ele utiliza da formulação para calcular com dois objetivos. Atender principalmente as exigências nutricionais,
ou seja, ele procura atender da forma mais eficiente as exigências nutricionais, ou buscar ali atender aquelas exigências com menor custo de produção. Então, conforme o preço que você tem dos ingredientes, ele dá a melhor formulação com o melhor custo, né? E essa formulação ele permite você fazer ali, vai fazendo algumas alterações para ter alguns ajustes conforme você deseja, como por exemplo, aumentar ou diminuir o nível de proteína, nível de energia, entre outras características. Mas os métodos clássicos, e um dos mais utilizados ainda hoje, são os métodos manuais. Então, são cálculos feitos no papel. Por quê? O acesso ao software do software RLM ele é bem caro, né? Ele é um software que é bem caro. E aí, para você ter acesso a ele, não tem informação do custo hoje. Outros softwares podem ser mais baratos, mas não entregam a mesma vantagem que ele. Então, pense aí essas opções, né? Então, o cálculo na mão também ele possibilita você fazer aí os cálculos visando principalmente você ter ideia da formulação, do seu objetivo, né? Como eu falei, hoje a gente vai estar buscando suprir a necessidade de proteína. Então, a gente vai estar fazendo esse cálculo com o objetivo objetivo da proteína. Se fosse custo de produção, aí a gente tem que fazer vários cálculos para conseguir atender o custo de produção menor, conseguindo, né, colocar aquele valor de proteína, por exemplo. Aqui está os dois métodos, mas um outro não coube. Mas os métodos mais utilizados são o quadrado de Pearson, ele é um dos mais comuns. É uma formulazinha, né, uma fórmula que usa de um quadrado ali, mas basicamente é um cálculo cruzado. E temos também o método de cálculo direto, né, que a gente vai por tentativa e erro, vai fazendo aí certas contas e através dessas contas a gente chega no nosso objetivo. Primeiro a gente vai mostrar o cálculo do quadrado de Pearson, utilizando o quadrado de Pearson. Aqui eu coloquei, agora que eu fui ver, eu coloquei um bovino de 450 quilos com consumo de matéria seca de 9,85, necessidade de proteína de 118. De onde eu tirei esses números? Voltando naquela tabelinha dos bois, ó, um bovino de 450 quilos, GMD de 1,5 kg, consumo de matéria seca de 9,85 quilos e a necessidade de proteína bruta dele, ó, 1.188 gramas por dia. Então, quando a gente transforma gramas para quilo, ele vai estar aqui 1,18 quilos ao dia, né? Daria 1,188 quilos por dia, mas 1,18 também é coisa. Então, qual que é os dados que a gente tem disponível, dos ingredientes que a gente vai utilizar? A exigência em consumo de matéria seca que a gente vai fornecer são de 9,85 quilos. Então, vamos buscar fornecer 9,85 quilos, que é o consumo de matéria seca necessário para esse bovino. O teor de proteína que vamos estar fornecendo é de 1,18 quilos por dia. Tá? Essa informação está aqui, 1,18 quilos por dia. Então, por que está aqui a proteína de 12%? Quando a gente faz essa conta, a gente descobrir a porcentagem, o que a gente faz? A gente pega esse valor, a gente tem aqui os dados em quilos por dia e temos o consumo também em quilos por dia. Em quilos aqui que a gente está dando por dia, quilos por dia, consumo de matéria seca. Se nós temos os dados em quilos para a gente transformar em porcentagem, é só a gente pegar e fazer um cálculo do menor para o maior. Então, a gente pega 1,18 dividido por 9,85, ele vai dar um resultado vezes 100, dá 11,97%. Então, quando a gente multiplica por 100, a gente está transformando esse dado em porcentagem. Então, quer dizer, eu arredondei aqui, né, para coisar, o teor de proteína bruta que a gente está procurando fornecer por dia para esse animal é de 12%. Então, como a gente pegou naquele valor tabelado, o farelo de milho possui 9,4%, a gente tem um caroço de algodão com 23,4%, estamos fornecendo para esse animal um núcleo mineral de 40 gramas, gramas por dia, de 400 gramas por dia, desculpa, que possui 20% de proteína, e estamos fornecendo uma pastagem,
né? Nessa quantidade aqui, a MS dela, é a quantidade em matéria seca, de 12% por dia. De 12% de proteína. Então, estamos fornecendo 4,45 quilos. Se nós pegamos e fazemos aqui a soma, né? 9,85 menos 0,4 menos 4,45, o que sobra para a gente, o que está faltando a gente fornecer para esse animal, são 5 quilos de matéria seca por dia. Então, nós vamos fazer o cálculo utilizando, né, o que a gente tem disponível. Em questão de porcentagem, o que está faltando para a gente fornecer? Se a gente está fornecendo aqui um núcleo mineral de 400 gramas com 20% de proteína, quando a gente vai fazer 0,4 vezes 20%, ele está fornecendo 0,8 quilos, né? Ou seja, 8 gramas de proteína por dia, 0,08 quilos, né? 8 gramas de proteína por dia. A gente fornecendo uma pastagem de 4,45% de matéria seca vezes 12% de proteína, estamos fornecendo 534, 0,53 quilos de proteína por dia. E descontando esse valor da necessidade de 1,18, faltam 0,57 quilos de proteína para a gente fornecer. Então, o que a gente está buscando para fazer nesse cálculo, então? As quantidades de farelo de milho e as quantidades de caroço de algodão para conseguir compensar, né, para conseguir complementar esses 0,57 ou 570 gramas de proteína que a gente falta, né? Em teores de porcentagem, falta 5,78% de proteína para a gente fornecer. Qual que é a parte importante desse que a gente utiliza para a gente fazer aqui o cálculo do quadrado de Pearson? Nós utilizamos o teor em porcentagem de proteína de cada alimento que a gente vai utilizar, sendo que a gente seleciona 2 alimentos por vez. Então, nós vamos utilizar o farelo de milho e o caroço de algodão, que a quantidade a gente não tem a ideia, com os teores de proteína de 9,4% e o teor de 23,5% do caroço de algodão, e vamos buscar fazer o cálculo para suplementar esses 5,78%. Aí nós passamos para o cálculo do quadrado de Pearson. Todo mundo entendeu o objetivo aqui de eu ter colocado essa tabela? Quais são os dados que a gente está buscando? Quando a gente fala quem cala consente, é porque vocês estão dizendo que vocês estão entendendo, tá? Se quiser que eu reveja, que eu repasse aqui alguma coisa, fala, olha agora. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Bom, ninguém está falando nada, então vamos continuar. Já vai ter atividadezinha disponível hoje, eu vou deixar essa atividade. Eu não entendi, não. Quem falou? Janaíra. Então, Janaíra, ó, deixa eu apagar tudo aqui. Aqui a gente está falando sobre a formulação de alimentos. Então, para a gente fazer a formulação de alimentos, a gente precisa identificar certos dados. O primeiro dado é qual que é o animal que a gente vai tratar. Nesse caso aqui está selecionada essa parte, mas eu escolhi um animal, eu fiz os cálculos aqui utilizando um outro exemplo. Escolhi um animal de 450 quilos de peso vivo, com o objetivo de ganhar. Isso aqui é a segunda tabela, tá, pessoal? Segunda tabelinha que a gente está pegando, buscando os dados. O que a gente vai precisar suplementar? Então, essa tabelinha da BR Corte, eu vou disponibilizar o livro deles ali no AVA depois, tá? Para vocês fazerem baixar. Mas a BR Corte, a Associação Brasileira de Corte, de pecuária de corte, no caso, ela fornece em alguns livros deles, né, as exigências nutricionais. Nesse caso aqui, essa tabela 8.12, ela mostra exigências de proteína para zebuínos, né? Ou seja, para o gado Nelore. O gado Nelore é uma raça zebuína.
Então, com foco no seu ganho de peso diário, que aqui eu coloquei de 1,5 kg por dia, o que é, para um bovino de 450 quilos, quais são as informações que a gente tem? Esse bovino ele precisa consumir em matéria seca, lembrando que matéria seca é o alimento que a gente fornece para esse animal, excluída a água, a gente tira a água desse alimento. Então, ele precisa consumir 9,85 quilos de matéria seca e o teor de proteína bruta, que é o elemento nutriente que a gente está buscando suplementar hoje, né, a gente está procurando formular uma ração para ele com foco no teor de proteína bruta, a gente precisa suplementar 11.188 gramas por dia. Ou seja, o que esse animal, esse bovino de 450 quilos precisa? Precisa comer 9,85 quilos de comida, com matéria seca de comida, e precisa comer por dia, nesse alimento que ele come, precisa ter 1.188 gramas, ou seja, 1 quilo 180 gramas por dia, 188 gramas, mais 1 quilo 180 gramas por dia para ele consumir. Essas são as informações que a gente precisa do nosso objetivo. Tendo o nosso objetivo, está aqui, ó, bovino de 450 gramas, consumo de matéria seca de 9,85 quilos e necessidade de proteína bruta de 1 quilo 118. Com base nisso, com foco nisso, a gente vai buscar alimentos que esse animal está comendo. Então, esse boi ele está sendo tratado a pasto. A gente tem um pasto, uma pastagem tropical de boa qualidade, com 20% de matéria seca e 12% de proteína bruta. Então, vamos aqui. Pastagem. O consumo de matéria seca dessa pastagem desse bovino é de 4,45 quilos por dia. Ou seja, ele vai comer, dos 9 quilos que ele come, 4,45 quilos vai ser de pasto, o pasto seco, tá, pessoal? O pasto excluindo a água. Então, se a gente fosse fazer o cálculo com base na matéria verde, né, na matéria natural, esse volume aqui dá maior. Então, pasto de 4,45 quilos, e é um pasto que possui 12% de proteína. O segundo alimento que a gente vai utilizar para suplementar esse animal é o milho moído. Tanto faz aqui o milho moído fino ou o milho quebrado. Então, é um milho com 9,4% de proteína. Então, a gente vem aqui, ó, farelo de milho, 9,4% de proteína. É um dos alimentos que a gente tem disponível. Mas a gente ainda não sabe a quantidade que a gente vai fornecer para ele. O segundo alimento é o caroço de algodão. Está aqui, o caroço de algodão, com 23,5% de proteína bruta. Então, aqui um segundo alimento, 23,5% de proteína bruta, mas não sabemos ainda a quantidade desses dois alimentos que a gente vai dar para ele. O que a gente sabe, então? Que a gente tem que fornecer 9,85 quilos e que a gente já está fornecendo para ele 4,45 quilos de pastagem e 0,4 quilos, ou seja, 400 gramas de um núcleo mineral, de um proteinado, etc., de uma fonte dessa. E o que a gente busca suplementar, então? As quantidades de farelo de milho e de caroço de algodão. Somando essas quantidades, o que falta a gente alimentar esse animal é a quantidade de 5 quilos. Então, para a gente suplementar ele, faltam 5 quilos. Essa é a primeira informação. Então, vamos para a segunda informação. Nós temos as informações de porcentagem Até aqui está entendido, Janaira? Está. A segunda parte das informações que a gente precisa é o nosso saber a quantidade de proteína bruta que a gente vai fornecer por dia. A quantidade total a gente já tem, 1,18 quilos. Está aqui, ó, total, 1,18 quilos. É o que esse animal exige, né? Quando a gente vai pegar esse 1,18 quilos comparado com esses 9,80, tá? Presta bem atenção. Esse animal está comendo praticamente 10 quilos, mas aqui, 9,85. Desses 9,85 quilos, 1,18 tem que ser de proteína bruta. Então, como é que a gente faz para transformar esse 1,18 em um dado de porcentagem, né? A informação que a gente precisa tem que ser dada em porcentagem. Todas as informações que a gente vai pegar, geralmente, vai ser em porcentagem.
Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente faz isso aqui, ó. 9,80, aliás, 1,18, né, que é 1,18 kg de proteína por dia, dividido por 9,85, vai dar um resultado 0,11. E para a gente transformar esse resultado em porcentagem, a gente multiplica por 100. Então, o nosso resultado aqui, ó, é de 11,97%. Eu arredondei para 12%. Então, eu subi ele aqui para 12%. Então, essa aqui é a quantidade de proteína que esse animal está comendo por dia. Ele precisa comer 12% de proteína. Esse porcentagem é relacionada à quantidade total de comida que ele come por dia, relacionada em matéria seca. Tá? Então, o que a gente já está fornecendo e o que a gente já tem informação desse animal? Nós já temos informação que a gente está fornecendo 4,45 quilos de matéria seca de pasto para esse animal, com 12% de proteína. Então, quando a gente pega a calculadora e vamos fazer 4,45 vezes 12%, esse animal já está consumindo aqui 0,53 quilos, né, ou 530 gramas de proteína. Então, uma parte aqui já foi suplementada. Nós estamos dando um núcleo mineral no teor de 400 gramas, né, por dia. A gente pode fazer 400 gramas vezes 20%, dá 80 gramas. Né? Então, aqui, os 40 gramas que a gente está... Os 400 gramas, aliás, de mineral, que a gente está dando para ele, tem 20% de proteína, e esses 20% de proteína vai resultar em 80 gramas, ou seja, 0,08 quilos. Né? Se a gente fosse colocar 0,8, dava 800 gramas, né? Não ia dar então 0,08 quilos que a gente está fornecendo. Precisamos fornecer 1,18. Então, de novo na calculadora, 1,18 menos 0,08 menos 0,53, falta ainda a gente fornecer 0,57 quilos, ou seja, 570 gramas de proteína. E falta também a gente fornecer 5 quilos desse alimento. Então, para a gente conseguir suplementar que esse animal vai comer por dia. Então, tendo essas informações, a gente vai descobrir qual que é a quantidade do alimento que a gente vai fornecer e, consequentemente, a quantidade em quilos de proteína que esse alimento vai passar. Tem dois métodos para a gente fazer esses cálculos. Eu estou mostrando agora o método do quadrado de Pearson. Então, o quadrado de Pearson ele é da seguinte forma. Nós fazemos, pode fazer esse desenho aqui no coisa, as informações que a gente tem. Do farelo de milho, né, a gente coloca aqui em cima um ingrediente que a gente vai utilizar e outro ingrediente. Lembrando que a gente vai fazer o cálculo para suplementar dois ingredientes que a gente tem aqui, ó. O farelo de milho e o caroço de algodão. E a gente precisa descobrir a quantidade de cada um que a gente vai estar fornecendo. Ok? Então, as informações que a gente tem do farelo de milho é que ele possui 9,4% de proteína. Então, essa aqui é a porcentagem de proteína dele. O caroço de algodão, ele possui 23,5% de proteína bruta. Essa é a quantidade. A quantidade que a gente está buscando suplementar é de 5,78%, né? Aqui, ó. Porcentagem de proteína bruta, 5,78%. Então, esse aqui é o valor que está sendo dado para a gente. O quadrado de Pearson, a gente faz uma subtração cruzada. Nós fazemos um cálculo cruzado. Para a gente descobrir a quantidade de milho que a gente vai precisar, a gente pega os dados do caroço, do outro ingrediente, né, do ingrediente trocado, e para descobrir a quantidade do caroço, nós pegamos o dado do milho. Então, aqui, para a gente descobrir a quantidade de milho, né, a gente usa os dados do caroço. 23,5% de proteína, menos 5,78, que é a quantidade que a gente está buscando, é igual a 17,72 partes do farelo de milho. Essa é a quantidade que a gente está buscando suprir. Então, a gente guarda essa parte aqui. A gente precisa guardar em partes. Partes de farelo de milho, 17,72.
9, aí para a gente fazer o cálculo do caroço de algodão, 9,4 menos 5,78 vai ser igual a 3,62 partes de caroço de algodão. Conseguiu compreender até aqui? Para a gente fazer o cálculo das porcentagens, a gente tem que fazer o cálculo cruzado, né? Utilizar aqui a conta cruzada, uma subtração cruzada. A segunda etapa desse processo, depois que a gente obtém a quantidade de partes, é fazer o total de partes. Então, a gente soma 17,72 mais 3,62 dá igual a 21,34 partes. A terceira etapa, então aqui a gente tem o total de partes que a gente tem, né, de cada um. 17,72 e 3,62. A terceira etapa aqui, então, é a gente transformar essas partes em porcentagem. A gente já tem um total de partes, temos a parte de cada um, e é só a gente relacionar esse valor para a porcentagem. Então, para a gente transformar esse valor, nós pegamos, para a gente saber quantos por cento de milho, é só a gente pegar o 17,72, que foi as 17,72 partes de farelo de milho, dividir por 21,34, que foi o total de partes que a gente tem, né? A gente pegar 21,34, é a soma, né, dessas duas partes aqui, ó. E divide um pela outra e multiplica por 100. Aí nós obtemos a porcentagem. Então, 17,72 dividido por 21,34 vezes 100 vai dar 83%. Ou seja, na formulação nós precisamos ter 83% de milho. As partes de caroço de algodão, elas são 3,62 partes. Então, quando a gente pega o valor 3,62, divide pelo total de partes, de 21,34, e multiplica por 100, nós obtemos 16,57%. Esse é o total de partes que a gente está fornecendo. Só um minutinho. Então, o total de partes que estamos fornecendo dá 83% de milho e 16,57% de caroço de algodão. Então, a gente pega, né, o nosso déficit, lembrando aqui, o nosso déficit de alimento era de 5 quilos. A gente precisava fornecer 5 quilos. Então, qual que vai ser a quantidade? Quando a gente pega esses 5 quilos vezes 83,03%, a gente sabe que vai estar precisando dar 4,15 quilos de farelo de milho e os 5 quilos vezes 16,57%, 0,85 quilos de caroço de algodão. Essa aqui seria a mesma coisa. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma mistura de 100 quilos de alimento, 83 quilos tinha que ser de milho e 17, né? Parece que arredondando aqui, voltando para arredondar, aqui era para ser 43, tá, pessoal? Acho que coloquei na hora de escrever o GT errado. 17 quilos aqui, farelo de milho e 17 quilos de caroço de algodão. Compreendeu, Janaira? Como é que utiliza-se o quadrado de Pearson? Sim, entendi. Então, mais ou menos. Tá, só lembrando, as informações que a gente coloca no quadrado de Pearson para a gente fazer ele, nós desenhamos esse quadradinho e colocamos o que a gente precisa dentro dele, 5,78%. De onde sai esse 5,78%? Da necessidade de porcentagem aqui, de proteína bruta, que está faltando a gente suplementar. A gente precisava fornecer 12 e está faltando 5,78%. E aí, nas extremidades do quadrado, nós colocamos a informação de proteína bruta dos nossos ingredientes. Aqui no primeiro exemplo está o farelo de milho e no segundo exemplo está o caroço de algodão. E aí nós fazemos a subtração cruzada para obter aí quantas partes, né, de cada um. Então, quando a gente obtém, né, essas partes e soma ela, a gente tem um total. Esse total aqui, esses 21,34%, a gente pode relacionar ele em porcentagem também. Ele seria igual a 100%, né? Porque é o total. Então, total de partes, 100%.
Então, dá total de partes seria 21,34. E quando a gente vai transformar esses dados em porcentagem, a gente descobre, né, essas funções. Então, aqui, ó, pegando os valores que obtemos lá e passando para cá. Então, os dados da dieta. Quantidade de farelo de milho que a gente precisava obter era de 4,15 quilos e a quantidade de caroço de algodão era de 0,85 quilos. Nisso, a gente completa, né, a gente dá o total aí da exigência de matéria seca, de 9,85 quilos. Só para transformar os dados aqui em número real. Quando a gente pega esses 4,15 quilos vezes 9,4%, estamos fornecendo 0,39 quilos de proteína. E quando a gente pega o 0,85 vezes 23,5%, estamos fornecendo 199, basicamente 0,2, né? Então, mais 199% aqui. Então, se a gente pegar e somar 0,39 mais 0,19 mais 0,08 mais 0,53, dá 1,19. Passou em 1 aqui, mas é porque a gente arredondou o resultado. Mas, basicamente, a gente acertou aqui a quantidade de proteína que a gente ia fornecer por dia. Ok? Então, esse é o modelo simples do quadrado de Pearson. O quadrado de Pearson, a gente pode fazer ele também com mais de um ingrediente. Porém, a gente tem que fazer o cálculo 2 vezes. Não dá para fazer esse cálculo tudo de uma vez só. A gente tem que repetir o cálculo 2 vezes. Então, para a gente fazer o cálculo 2 vezes. Pessoal, só pegar uma água aqui. Um minutinho. Então, eu continuei utilizando nossa mesma formulação que a gente tinha de farelo de milho e de caroço de algodão, né, para a gente utilizar. Então, tá aqui, ó. Os ingredientes que a gente tem: farelo de milho, caroço de algodão e ureia. Só que dessa vez, a gente pretende fazer o quê? Fazer uma ração com 16% de proteína, utilizando esses ingredientes. Então, como é que a gente vai fazer os cálculos? A gente vai fazer uma parte, né, primeiro a gente faz o cálculo utilizando 2 dos ingredientes, escolhe primeiro o farelo de milho e o caroço de algodão, e depois a gente faz um segundo cálculo, um segundo quadrado de Pearson, utilizando a ureia. Nesse caso aqui, eu fiz por opção, fazer para a gente suplementar, utilizando o farelo de milho e o caroço de algodão, 12% de proteína. Por isso que esse valor está aqui, ó, 12% de PB. Vai ficar faltando, então, para a gente complementar com a ureia, os 4% de proteína. Então, aqui, ó. Por isso que esse valor está aqui, 4% de PB. Então, como é que a gente faz esse cálculo nosso? Para a gente obter esses 12% iniciais, a gente está utilizando 9,4% da proteína do milho e 23,5% da Ah, tá, pessoal. Deixa eu só editar um negócio aqui. Aqui não é 16, não. Eu fiz esse aqui com 20. Só para fazer aqui com 20%. Então, aqui, esse 12 é 16. Agora que eu fui lembrar. Eu estava editando os cálculos e coloquei aqui. Fiz copiar e coloquei aqui. Então, quais são as informações que a gente tem dessa nossa dieta? A gente vai utilizar farelo de milho, caroço de algodão e ureia. A porcentagem do farelo de milho é de 9,4% de proteína. A porcentagem do caroço de algodão, 23,5%. A ureia, ela é um ingrediente muito interessante, tanto a ureia pecuária como a ureia agrícola mesmo em si, porque ela fornece 281%. Ou seja, para cada 1 quilo de ureia que a gente fornece para um animal, a gente está fornecendo 2,8 vezes mais. Ou seja, a gente colocar 1 quilo de ureia,
é a mesma coisa que a gente estava fornecendo 2,81 kg de proteína. Esse dado se vale porque a ureia é um ingrediente, né, uma matéria, um insumo com alta porcentagem de nitrogênio, né, diferente das outras coisas. Então, pela sua alta concentração de nitrogênio, a gente consegue aí um valor de 2,8 vezes maior de proteína extraído dele, porque cada grama de nitrogênio fornece 16 gramas de proteína também. Então, é uma questão bem exponencial. Então, a primeira parte do nosso cálculo, a gente vai repetir o quadrado de Pearson que a gente fez anteriormente, só que ao invés de a gente colocar o valor que estava lá, a gente coloca 16%, que é o valor que a gente está procurando obter aqui. Uma ração de 16%. Então, 9,4 menos 16. Nesse caso, pessoal, a gente inverte, né? A gente coloca o número maior primeiro e o número menor depois, porque a gente não precisa de sinais, a gente só precisa saber o tanto de parte. Então, 16 ou 9,4 menos 16 daria menos 6,6, mas não importa o sinal para a gente, o que importa é o resultado. Então, 16 menos 9,4 dá 6,6 partes de caroço de algodão. Lembrando que a informação de baixo, né, a gente utiliza, é uma subtração cruzada, que vai dar o resultado para a gente. E, para a gente fornecer aí de milho, seriam 23,5 menos 16, que dá 7,5 partes de milho. O total de partes, quando a gente soma a 7,5 e a 6,6, são 14,1 partes. Então, a gente pega e transforma isso em porcentagem. Então, 7,5 dividido por 14,1 vezes 100, deixa eu editar outra coisa aqui. Aqui eu coloquei dividido, mas é vezes. Vezes 100 dá igual aí a 53% de milho e a 6,6 partes de caroço de algodão equivalem a 46,8% de caroço de algodão. Tá? Lembrando que isso aqui, pessoal, é uma dieta... não é uma dieta real, tá? Eu estou usando os números aqui para a gente conseguir fazer os cálculos, né? Normalmente não se utiliza ingredientes nessas quantidades. Então, para a gente fazer, então, a quantidade restante, os 4% de proteína que falta para a gente fornecer, nós fazemos uma contagem, né, utilizando os dois ingredientes. Então, a gente pega e coloca. Aqui vai a total do mix, ou seja, o mix que a gente tem 12% de proteína, né? Na verdade, era para ser 16, né? Deixa eu fazer aqui, tem que fazer essas contas. Aqui é 16. 6% de proteína. E aqui, 281 menos 4 dá 277 partes. Aqui ficou certo. Só ficou errado o outro. Então, são 277 partes de proteína do mix, né? Do que a gente está utilizando aqui. Esse mix que a gente está utilizando. Aqui vou até refazer, ó, que não vai estar correto. A gente somar aqui de novo, ó, total de partes. 277 mais 12 dá 289. Então, reformulando aqui.
se a gente obteve um mix do caroço de algodão mais o milho com 16% de proteína, né, e falta 4% para a gente suplementar, então nós fazemos o cálculo cruzado. Para a gente obter a quantidade de ureia, nós utilizamos o teor de proteína do mix, subtraímos por 4 e obtemos aqui 12 partes de ureia, que vai ser utilizado. E para obter as partes do mix, né, a quantidade de mix, nós utilizamos o teor de proteína da ureia, daqui, ó, 281%, tá? Tirado daqui, ó, 281%, menos 4, que dá 277 partes. O total de partes que a gente obteve, então, foi de 289. Esse aqui é o valor que a gente vai utilizar. Então, utilizando aqui a calculadora, né, para a gente obter a porcentagem que a gente tem, 277. Não corrigiu. Dividido por 289 vezes 100, quer dizer que nós estamos utilizando 94,8% do mix. Se nós já pegarmos aqui e fizermos 100 menos 94,8%, a gente já vai obter esse 5,2%. Mas, para confirmar, ó, 12 dividido por 289 vezes 100, deu 4,15. Deixa eu ver se eu somei alguma coisa errada aqui. Professor, o senhor colocou 94 e é 95. É 95 mesmo? 277 dividido por 289. Ah, tá certo. Então, 95,8. Aqui dá 95,85, basicamente, né? 95,85, se a gente arredondar, dá 84, né? Arredondar para 85. Então, 12 dividido por 289 vezes 100, 4,15. Então, 4,15% de ureia. Quando a gente pega essa quantidade, a gente vai somar o 4,15 mais 95,85 dá 100 quilos. Então, quando, né, se a gente fosse formular uma ração numa quantidade específica, por exemplo, um saco de 40 quilos, a gente ia pegar e colocar, fazer a porcentagem de cada elemento, né? Mas, o que é importante a gente aqui saber? Aprender a utilizar o quadrado de Pearson, né? Então, ele utiliza 2 ingredientes por vez e nós temos que ir fazendo as suas misturas, né, para conseguir obter a porcentagem de proteína. Ele pode ser utilizado para fazer o cálculo da proteína, pode ser utilizado para fazer o cálculo para NDT, para extrato etéreo, e entre outras questões. De forma geral, qual que é os problemas com o quadrado de Pearson? Nós obtemos sempre um ingrediente por vez. Se nós tivéssemos que focar para fazer um ingrediente, né, um mix de ingredientes para obter uma ração que tivesse 20% de proteína e 15% de um outro nutriente, nós íamos ter que ficar fazendo o cálculo, né, até conseguir bater os dois. O que é uma coisa que fica um pouco difícil, né, de se fazer, porque como você olha somente dos dados de um lado, né, quando você objetiva somente um ingrediente, você acaba não conseguindo suplementar o outro. É por isso que o quadrado de Pearson hoje é muito pouco utilizado, né, justamente por causa dessa questão de você só poder trabalhar com um ingrediente por vez, com um objetivo, né, com um nutriente por vez, e com 2 ingredientes por vez, um nutriente e 2 ingredientes, o que limita muito a sua conta. Um outro método que é bastante utilizado é o cálculo direto. O cálculo direto, a gente vai utilizar tentativas, né, fazendo tentativas e erro. Aqui eu peguei informações de
de 4 ingredientes para a gente fazer a formulação de uma ração com 20% de proteína também e que ela tenha que apresentar 4% de fósforo. Essa parte aqui é fácil, por quê? A gente tem que só descobrir. Agora aqui é tudo na parte do cálculo da tentativa e erro. Então, o nosso núcleo, nós temos 4 ingredientes. Temos o farelo de milho, com 9,4% de proteína. Temos farelo de soja, com 44% de proteína. Temos um núcleo mineral, que apresenta 25% de fósforo, que não tem proteína. E temos uma ureia, que apresenta 280% de proteína. Né? Então, qual que é o nosso objetivo? A gente precisa pegar uma quantidade de proteína de 20% numa ração, né? Numa batida, por exemplo, que a gente vai fazer de 100 quilos, numa mistura de 100 quilos, esses 20% de proteína vai equivaler a 20 quilos, né, de proteína. Então, esse aqui é o objetivo que a gente tem que fazer. A primeira questão que a gente vai utilizar aqui é saber a quantidade do nosso núcleo mineral, porque ele não apresenta proteína, valor zero de proteína, e a gente sabe que a gente tem que ter 4% de fósforo nessa nossa formulação. Então, como é que a gente vai saber a quantidade desse núcleo mineral, que apresenta 25% de fósforo, para suplementar aqui a quantidade, né, dentro de 100 quilos, para corresponder a 4%. Então, a quantidade dentro desses 100 quilos que a gente precisaria desse núcleo mineral, para conseguir fazer com que ele chegue a 4%, é de 4 quilos, correto? Então, os 4 quilos de fósforo vai ser igual aos nossos 4%. Isso na quantidade de 100 quilos. Se fossem 1.000 quilos, seriam 40 quilos de fósforo, que seriam igual a esses mesmos 4%. Né? Mas o que a gente precisa é uma quantidade de 100 quilos. Então, como é que a gente descobre essa quantidade primeiro? No cálculo de porcentagem. Não é uma coisa muito difícil. É bem simples. Cálculo de porcentagem. Se a gente sabe que o nosso núcleo mineral tem 25% de proteína, a gente sabe que a cada 1 quilo, né, que é 1.000 gramas dele, vezes 25%, nós teremos 250 gramas de proteína, de fósforo. Né? A gente sabe que a cada 250 gramas a gente precisa, a cada 1.000 gramas desse núcleo, a gente tem 250 gramas de fósforo. Então, ele é 25%. Então, como a gente precisa de 4 quilos, nós precisamos de 4.000 gramas de fósforo. Dividido por esses 250, nosso resultado já dá aqui, ó, 16 quilos, né? Já dá em resultado em quilos aqui. Então, 4.000 quilos dividido pelos 250, a gente precisa de 16 quilos do núcleo mineral. Isso, então, né, nós temos 100 quilos no total, menos 16. Faltam 84 quilos de núcleo mineral. A ureia é um segundo ingrediente que a gente vai calcular. Por quê? Porque ele apresenta um teor mais alto de proteína e porque ele é um ingrediente que pode ser utilizado aí, deve ser, na verdade, utilizado em baixa quantidade, né? Geralmente não se recomenda utilizar mais do que 5% de fósforo, de ureia, aliás, numa dieta. 5% de ureia seriam 5 quilos de ureia nessa quantidade de 100 quilos. Né? Se a gente fosse fazer já esses 5 quilos vezes 281%, 280%, fazendo aqui 280%, nós já estaríamos fornecendo 14% de proteína, né? Mas não vou fazer com a quantidade tão alta para ficar mais fácil de formular os outros dois ingredientes. Fazer então vamos colocar aqui 2 quilos de ureia. 2 quilos vezes 280%, nós já estamos colocando 5,6 quilos de proteína no nosso
na nossa dieta. Então, 20 menos 5,6, nós precisamos suplementar 14,4%. Poderíamos fazer de que forma isso? Fazer utilizando o quadrado de Pearson ou fazer por esse método de tentativa e erro. Então, esse método de tentativa e erro, ele fica de que forma? Nós temos 100 menos 16 menos 2, ainda faltam 82 quilos, né, para a gente complementar a batida de 100 quilos, o mix de 100 quilos. Então, vamos fazer desses 82, vamos colocar aqui 60 quilos de milho. Vamos fazer por método de tentativa e erro. 60 quilos de milho. 60 vezes 9,4% dá 5,64. Então, 5,64, 20 menos 5,64 menos 5,6 de novo, fica faltando 8,76. Sobraram aqui, ó, 100 menos 60 menos 16 menos 2, 22 quilos. Quando a gente pega esses 22 quilos vezes 44% de proteína, dá 9,68. O que estava faltando era 8, uma certa quantidade. Ou seja, já ficou passando aqui um pouco, né? A gente já... Então, o que a gente faz? A gente retorna. Vem aqui. Vamos colocar quantidades diferentes. Vamos colocar, então, indo agora pelo farelo de soja, vamos tentar com 20 quilos para ver se vai dar. 20 vezes 44% dá 8,8. 8,8. Fica faltando 20 menos 8,8 menos 5,6. Faltando 5,6%. 100 menos 20 menos 16 menos 2, 62. 62 quilos de milho vezes 9,4% dá 5,8. 5,8. Então, quando a gente pega 20 menos 5,8 menos 8,8 menos 5,6, passou praticamente 0,2, né, 20 gramas de proteína. Mas nós conseguimos chegar bem próximo à quantidade. Então, se a gente fosse fazer aqui uma quantidade ainda e diminuísse, por exemplo, 1 quilo de soja e aumentasse para 63 quilos de milho, provavelmente a gente já chegaria na nossa quantidade total. Então, o método da tentativa e erro é esse. Nós descobrimos a porcentagem de cada elemento, né? Por isso aqui eu coloquei 100 quilos, e vamos fazendo por método de cálculo e erro, né? Outra forma de se fazer isso é tabelar no Excel. O Excel ele vai fazer o cálculo já ali automático e você só vai colocando, né, as fórmulas. Geralmente é o que eu utilizo. Mas não é necessário. Então, pessoal, esses dois cálculos aqui é o método de tentativa e erro. Temos outros métodos, mas que são... Temos outros métodos também para fazer esses tipos de cálculo, né? Utilizando programas, alguns outros métodos. Tem um método de várias equações que são utilizadas. Porém, a complicação desses métodos é bem maior. Então, geralmente, o método mais fácil, né, para a formulação é a gente comprar o produto pronto. E não partir para esses cálculos. Pessoal, alguma dúvida? Falei que a aula de hoje era rápida, é somente alguns cálculos ali mesmo. Alguma dúvida, alguma questão aí que vocês queiram perguntar, alguma coisa? André, você queria falar algumas coisas de aula, sobre as aulas ontem você tinha falado, né? Quer falar alguma coisa? Professor, eu entendi aquele primeiro lá que o senhor explicou novamente, né? E o que o senhor explicou depois dele. Mas esse último que o senhor explicou aí, eu não consegui entender nada, não.
Segundo, Só que eu acho que é falta de prática. esse segundo, ele é cálculo direto, né? A gente tem que Sim, o aprender. segundo eu entendi por causa das fórmulas que tava lá, né? Mas esse último não teve fórmula e complica mais um pouco. Ele não tem fórmula porque é um método de cálculo direto, né? Você vai lá, utiliza-se diretamente os cálculos para se fazer, né? E aqui, para mim já é meio natural porque eu sou acostumado a mexer com porcentagens. Mas porcentagem, né? O que significa porcentagem? Porcentagem é um elemento dividido por 100. É como a gente dividisse um elemento em 100 partes, não importa a quantidade que seja. Mas aqui eu coloquei uma quantidade de 100 quilos porque fica bem mais fácil, né? Na conta que a gente fez, aqui tinha 16 quilos de núcleo, desse núcleo mineral. Ele vai fornecer os nossos 4% de fósforo. Como é que eu cheguei nessa conta desses 16 quilos? Para uma quantidade de 100 quilos, esses 4% vão ser 4 quilos, né? A gente está fazendo uma porcentagem, uma quantidade de 100, cada um, né, cada uma, 1 quilo é 1%. Então, para a gente fornecer 4 quilos, a gente precisaria de 16 quilos. Geralmente, né, quando você pega, se você fizer 16 vezes 25% de fósforo, 25 eu estou falando por quê? Porque está aqui, ó, núcleo mineral com 25% de fósforo. 16 quilos desse núcleo mineral vezes 25%, dá 4 quilos. Então, a quantidade de fósforo que a gente tem, que é 4 quilos. Por que dá essa quantidade? Porque ele tem 25%. A forma mais fácil de você chegar é que você sabe, então, que você precisa de 4 quilos. E você sabe que a cada 1 quilo desse núcleo mineral tem 250 gramas, ou seja, porque se ele é um núcleo de 25% de proteína, a cada 1.000 gramas, vezes 25%, dá 250 gramas. Então, a cada 1.000 gramas, 250 gramas dele é fósforo. Entendeu? A parte de porcentagem. Deu para entender um pouquinho. Então, porque a cada porcentagem, você tem que trabalhar com os valores que você tem. Aqui no exemplo, o farelo de soja. O farelo de soja, ele apresenta ali fórmulas que vai de 44% até 50% de proteína, 50%. Isso quer dizer que numa quantidade, por exemplo, num saco de farelo de soja, o saco de farelo de soja vem com 50 quilos. Vezes esses 44%, a informação que ele tem, 44% de proteína, tem 22 quilos de proteína dentro de um saco de farelo de soja. Essa é uma informação que a gente obtém pela porcentagem. Um saco de milho, por exemplo, o milho ele apresenta a proteína, é basicamente quase a mesma coisa no farelo e no grão. Um saco de 60 quilos de milho, vezes esses 9,4% de proteína que ele tem, um saco de 60 quilos tem 5,64 quilos de proteína. Então, a porcentagem você aprende fazendo conta, né? Você vai fazendo brincando com a calculadora, descobrindo porcentagem e tal. Quem mora na roça e trabalha com boi, geralmente ouve o pai ou mesmo trabalha, pega ali, eu vou usar um proteinado de 20% de proteína, um proteinado de 40% de proteína, uma ração de 16%. Aí você vai brincando. Um saco de proteinado, um saco de mineral tem 30 quilos, vezes 20% de proteína que ele tem, quer dizer que dentro daquele saco de 30 quilos tem 6 quilos de proteína. Então, são contas que a gente vai fazendo. Esse método da tentativa aqui, o método de tentativa e erro, a gente vai utilizando essas porcentagens, né, para fazendo conta
para a gente obter uma fórmula fixa, né, uma quantidade fixa. Então, a gente vai pelo método tentativa e erro. A gente colocou, eu fiz aqui para colocar tantos quilos, para a gente obter quilo de milho, só no farelo de soja, para a gente obter esses 20 quilos de proteína aqui, na quantidade de 100 quilos eu acho que não dá, vai ficar faltando. Mas a gente pode utilizar aí o quadrado de Pearson para fazer essa conta. Então, é mais simples. Mas, no método de tentativa e erro, é só indo fazendo as contas, né, com porcentagem, divisão. É o método mais fácil da gente fazer aqui. Eu mesmo sou bem acostumado com ele. Esse método, eu não vou cobrar ele em prova, porque ele realmente não é muito simples, né? Envolve várias variáveis, mas a gente tem que passar para vocês. E aí é aquela questão. Quem é acostumado a fazer cálculo, quem tem aí mais prática, eu faço tudo na calculadora, mas não gosto de fazer conta de cabeça. Mas, quando a gente vai fazendo esses cálculos, a gente vai pegando, né, a intimidade com ele. E aí fica fácil da gente fazer essas contas, não é uma coisa complicada. É só entender que a porcentagem ela vai ser relacionada aí a uma quantidade maior. Então, se você tem, igual eu dei o exemplo aqui, se você tem uma... Deixa eu dar um exemplo de uma outra coisa. Não sei. Geralmente eu trabalho com nutrição. Por exemplo, refrigerante. Refrigerante, o pessoal fala que faz mal tomar porque ele tem muita açúcar, né? Então, tem muito açúcar. Tem não sei quantos gramas de açúcar. Olhando o rótulo dele, esses dias eu vi, olhando o rótulo do Guaraná, ele tem ali, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui até para ver, para confirmar. O cálculo de um certo refrigerante que tinha ali, ele tinha 12,4% de açúcar, né? A latinha dele vem com 350 ml, a latinha do refrigerante. Se a gente tem 12,4% de açúcar dentro dessa latinha, quer dizer que a gente está comendo 43 gramas de açúcar enquanto bebe uma lata de refrigerante. Essa é uma informação que a gente tem. Esses cálculos de porcentagem, gente, como eu falo, é questão de a gente ir pegando prática, né? Quem tem mais experiência com calculadora, quem utiliza mais aí no dia a dia vai pegando. Agora, se não, é difícil mesmo acompanhar. Aí fica mais fácil por fórmulas. Esse método que eu apresentei por último aqui, ele não tem fórmula, ele é um método de cálculo direto. Você vai fazendo as contas e obtendo. O que você utiliza de conta é somente ali a questão da porcentagem e multiplicação, principalmente, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma coisa? Quer que reveja, que repasse alguma coisa? Então, se não, eu encerro a aula por hoje. Tem uma atividade já disponível no AVA, tá, pessoal? Aliás, deixa eu ver aqui se eu... não. Vou disponibilizar ela agora. Ela estava aqui aberta, mas eu não tinha liberado. Boa noite. Alguém falando aí? Valeu, boa noite. Professor, no decorrer da matéria, quantas atividades o senhor vai passar? A gente tem mais 2 semanas de aula, né? Provavelmente mais umas 5 atividades.
Pode sair já da aula, professor? Oi? Pode sair? Pode, só estou disponibilizando ali a atividade. Tá ok. Boa noite. Boa noite. Tá lá disponível. Acho que eu deixei ela aberta aí até. Deixei aberta até segunda-feira também.